Samba pras Moças websérie. Patrocínio Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Direção-geral, Andiara Freitas. Episódio 6, Produção Musical. Participação, Renatinha Sampri. Renatinha é uma mulher negra e está sentada na sala da sua casa. Ela usa uma blusa branca de alças e um colar de miçangas nas cores branco e marrom, além de um short estampado com flores. Ela segura um violão e está falando através de um microfone amplificado. Atrás dela, uma cortina na cor rosa claro. Sou Renatinha Sampri, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou cantora, compositora, violonista, produtora musical, diretora musical e gestora de projetos culturais. Comecei a minha carreira aos 14 anos como integrante, violonista, cantora, junto ao Grupo Sampri, grupo o qual integro com minhas irmãs desde 2002. E de lá para cá, jamais poderia supor ou imaginar que seria produtora musical, que eu iria ingressar nesse universo, que é um pouquinho diferente, não é simplesmente cantar e tocar, mas você produzir um trabalho, você fazer a direção musical de um projeto, de um trabalho. Não tenho formação técnica, acadêmica na área da música. Eu sou formada em Direito, me formei no ano de 2010, mas a partir deste ano, de 2010, eu me dedico integralmente à música. Eu jamais poderia imaginar trabalhar como produtora, eu jamais poderia imaginar que eu assinaria uma produção, por exemplo, do nosso DVD. Gravamos um DVD em 2020, que lançamos em 2020 agora, Sampri Resistência, e eu assinei essa produção. Eu jamais poderia imaginar que chegaria nesse patamar de produção musical. Comecei brincando no fundo do quintal, assim, de casa, com nossa família. Nossa família é musical, temos essa influência de ritmistas de escola de samba, mas eu jamais poderia supor que de cantora e violonista eu seria produtora musical. Eu sempre gostei de misturar os elementos, sempre gostei de conhecer dos timbres, de pegar uma música desde muito cedo isso, de pegar uma música de um artista e falar, eu queria mexer nela, eu queria... Como eu cantaria essa música? Então, eu colocar a minha cara, colocar a cara do grupo, Mas na época, eu jamais poderia imaginar que isso era produzir. Que isso era colocar uma identidade. Porque o trabalho do produtor hoje é isso. Eu, como produtora, eu enxergo dessa maneira. Eu não posso passar por cima do artista e fazer a minha vontade ou fazer algo formatado porque o mercado tá seguindo essa tendência. Claro, a gente tem que equalizar os pontos. Esse é o papel do produtor musical. Eu encaro dessa maneira. O produtor musical é pegar o que o mercado hoje, a linguagem do mercado, a linguagem mercadológica, conhecer a identidade do artista, quer dizer, você mergulhar no artista que você está produzindo, você compreender, você conversar, você conviver, você acessar as redes sociais desse artista, você dialogar com esse artista, você pegar as referências desse artista, o que ele ouve, o que ele escuta todo dia, qual que é a formação dele, qual que é o nicho a que ele pertence, a tribo a que ele pertence, para que você consiga desenvolver uma produção musical coerente com esse artista. Então eu comecei a entender isso ao longo das minhas experiências como cantora, como violonista, observando também o cenário e aplicando isso dentro do trabalho do Sampri, que é o grupo a qual eu faço parte como cantora e como violonista e produtora musical. O mercado ele é carente hoje de mulheres que produzem. Tá bem emergente várias musicistas. Isso eu fico muito feliz. Eu acho que a gente que é mulher, a gente fica muito feliz de ver musicistas trabalhando, colocando a cara a tapa. Quer dizer, a cara a tapa não, mas ocupando. Produção musical dentro do samba, quer dizer,
musicistas e produtoras musicais dentro do samba, a gente vê um número mais restrito, mais limitado. Ainda é muito predominante essa função, esse cargo inerente aos homens. É algo que a gente batalha também para que mais mulheres... E assim, as mulheres, às vezes, elas compreendem, elas são intérpretes na voz. E às vezes não entendem muito do que é produzido, do que é construção de uma música, de um arranjo, enfim. E não compreendem de instrumentos, assim. Não que isso seja ruim, porque a gente teve grandes cantoras que não tocavam nenhum instrumento, mas eram divinas, eram geniais, assim. Mas é importante você ter um conhecimento de tons, de como a coisa acontece, para que você não fique de mãos atadas e você não fique totalmente dependente de uma imposição de alguém que, se você falar, mas por quê? E você não vai saber dizer por que você não quer aquilo, ou não vai saber explicar por que você quer algo, porque você não tem conhecimento técnico. Então, a figura da mulher produtora, sobretudo pela sensibilidade que a mulher tem, é muito importante. O trabalho, o resultado final, ele ganha outra cara, porque a sensibilidade, ela influencia muito no trabalho. O produtor musical é muito sensível, ele é muito até volátil, assim. A gente que é produtor musical, né? Produtora musical, a gente, de repente, a gente segue um caminho e daqui a pouco a gente já quer seguir outro, porque tudo vai girando e a sua cabeça vai conspirando com isso. E isso é produzir, isso é trabalhar. Mas, sobretudo, quando você produz seu próprio trabalho, você tem uma certa liberdade. Quando você está produzindo alguém, você tem o dever e a obrigação de entender e compreender aquele artista que você está produzindo, respeitar a identidade dele. Ou, muitas vezes, ajudar esse artista a entender e a conhecer, a identificar a identidade dele. O que ele é dentro da música, o que ele deseja, o que ele representa e como ele vai expor isso, como ele vai manifestar isso por meio da música. E o seu arranjo, a sua produção vai dizer muito do que é esse artista. E até a maneira como você conduz esse artista na hora dele interpretar. De repente o artista ele tem uma maneira de interpretar e você conduz como produtor, você fala, vamos seguir esse caminho? Vamos fazer isso? Para ajudar até esse artista, de repente, a manifestar algo que ele nem conhecia, mas você conseguiu captar dentro dele. Isso vai da sensibilidade. Mulher, né, tem essa perspicácia que muitas vezes o homem não possui. Sem neura, mas mulher tem uma sensibilidade muito grande com relação a isso. Então, eu acho que é importante a gente engajar as mulheres a entrar nesse universo de produção musical e nesse universo artístico, sobretudo dentro do samba. Vamos manifestar quem somos nós, né? Sem depender tanto dos homens. Como eu disse, eu não tenho uma formação acadêmica dentro da música. É tudo muito empírico, né? É muito meu, assim. Hoje, a minha preocupação maior dentro do cenário, do que eu vejo no universo, no mercado musical, sobretudo do samba, que transita ali entre a música popular, o pagode, é muito tênue, né, a linha. A minha preocupação maior no aspecto técnico é você preservar uma identidade e você ter o cuidado com isso aqui, com o seu instrumento, o canto, né? Hoje o que eu vejo muito e me preocupa muito nos artistas é essa atitude exacerbada aqui, né? Quando a gente fala do cantar. Muitas vezes as pessoas, uma coisa que me incomoda um pouquinho é a questão de tons, né? A gente vê muita gente indo para tons muito altos, às vezes de uma maneira indiscriminada e perece das técnicas, né? Então, para mim, técnica de respiração, técnica de colocar a voz, e aí entra a questão do produtor, o cuidado desse produtor, para que a música tenha harmonia, que você consiga abrir um espectro de frequências equilibrado
para esse artista colocar bem a voz e você consiga extrair dele o melhor espectro de frequências, a tessitura de voz dele, sem gerar danos a curto ou a longo prazo para esse artista. Então, hoje, a minha preocupação maior com a questão técnica é conhecer de frequências, conhecer de timbres e implementar, você orientar, você colocar a voz do artista que você está produzindo, ou você como cantor, ter esse cuidado, para você ter um amanhã, para você se preservar também e manter a sua saúde, né? É algo que me preocupa muito, é a questão da técnica de voz, né? Respiração, equilibrar entre voz de peito, voz de máscara e falsetes, dá um repouso, um pouco de repouso e doçura nas interpretações. Uma dica, assim, que eu bato muito em cima da tecla para que o mercado não seja de massa, assim, para que a gente ocupe o mercado, mas não aquela coisa fabricada, é a questão da identidade. Eu bato muito em cima disso. Identidade, é o que eu sinto, às vezes falta em alguns artistas e eu vejo produções que eu sempre brigo, eu falo nos meus debates, eu falo assim, se você tirar a voz, a trilha, a base é basicamente a mesma, então a gente não vê identidade. Em muitos artistas, sobretudo de samba, os emergentes da nova geração de sambistas, por exemplo. Eu sinto falta, inclusive de mulheres, às vezes, de você ter identidade. Às vezes as pessoas pendem muito para uma tendência, assim. Pendem muito para um lado Clara Nunes, ou muito para um lado Alcione, e às vezes esquecem de trilhar um próprio caminho, de trilhar uma própria identidade, tanto na temática das músicas, que às vezes as mulheres não cantam como Alcione, que aliás eu amo, eu respeito demais, mas não cantam como Alcione, mas a temática é muito parecida com a Alcione, ou não cantam como a Clara Nunes, mas a indumentária ou a temática também puxa muito pro lado da Clara Nunes, que são duas artistas que são referências, mas que eu acho que a gente pode explorar de uma outra maneira, que a gente pode buscar outros caminhos para marcar, né? Ser diferente, ter identidade. Então, procura um produtor, se de repente você tem dificuldade de desenvolver algo, procura um produtor musical que vai te entender, que vai te compreender e que vai te ajudar, né? Ajudar o artista a se encontrar, a identificar o melhor de si dentro da área musical e dentro do nosso samba. Não mexe com essa menina, deixa a menina sambar. Ela vem no miudinho, mas sabe onde quer chegar. No terreiro de Mãe Preta, tarimbou o seu roncó. Não mexe com essa menina, ela não anda só. Ela tem a força de um baobá. Ela dança a dança das Iabás, tão parceira, guerreira que nem Ogum, protegida, filha de mamãe Oxum. Abre a roda de samba, deixa a menina passar. Ela tem sangue de bamba, deixa a menina sambar. Abre a roda de samba, deixa a menina passar. Ela tem sangue de bamba, deixa a menina sambar. Não mexe com essa menina. Roteiro e edição Andiara Freitas, assistente de edição Vitória Ventura, imagens Renatinha Sampri, trilha guitarra Bossa Nova Fusion 032, música é Samba de Roda Sinhá, de Renatinha Sampri e Wellington Pereira. Patrocínio Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.